Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Quero começar com esses textos, Mateus 22, 35 a 40, e vou ler também Lucas com você, Lucas capítulo 10, de 25 a 29. Eu quero só fazer uma introdução com eles, mas o texto mesmo que eu queria abordar é Mateus capítulo 5, de 22 até 24, mas não precisa abrir agora. Abriram Mateus 22, 35 a 40? Se você abriu, fala amém. Amém. Se você é amém, fala abriu. Tem bastante gente amém, glória a Deus. Diz assim, 35, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, falando para Jesus, um doutor da lei querendo provar Jesus. Versículo 36 diz, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante, o segundo igual a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40 diz, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vai comigo em Lucas capítulo 10. Versículo 25 até o 29. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando de novo, e dizendo para Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Versículo 27, respondendo o doutor, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Mas depois a gente vai falar sobre o próximo. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, mesmo que compartilhou a tua palavra, que tem trazido esse peso e essa carga sobre o meu coração, eu quero ser usado pelo Senhor como um instrumento da tua graça, como um instrumento do teu ensino, e eu sei que não há nenhuma pretensão humana minha, de querer na minha sabedoria ensinar tudo isso, falar tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Por isso eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo seja aquele que esteja trazendo agora a revelação da tua palavra, que se o inimigo tentar distorcer, que seja repreendido agora toda a tentativa do inimigo de distorcer ou roubar esta palavra, porque eu creio, Senhor, que esta é uma palavra-chave de todo o cristianismo, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesse tempo, nesse ano de multiplicação de discípulos. Mas nós precisamos aprender alguns princípios básicos, elementares da nossa fé cristã, e só o Senhor pode nos ajudar, só o teu Espírito pode trazer a revelação para o teu povo. Eu sei que
é algo difícil de tocar na vida do ser humano. Aonde essa palavra é pregada, os corações se fecham, se endurecem. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que o teu espírito não permita que a mente bloqueie, que o inimigo roube e que o inimigo distraia nesta noite, até mesmo a chuva, o barulho, não venha ser empecilho daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Por isso, leva-nos cativo agora o coração e a mente de todos nós ao Senhor, e fala conosco, Deus, fala conosco, liberta, traz libertação, traz uma restauração, traz um milagre nessa noite, porque nós queremos ouvir do Senhor e partilhar da mesa do Senhor nessa noite, da maneira digna, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Está me escutando aí no fundo, irmão? Amém? Só as duas fileiras do fundo aí, amém? Está me escutando aí no fundo, amém? Está chegando aí, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que talvez vai mexer com você. Talvez vai fazer você abaixar um pouco, subir um pouco, ficar desconfortante. Mas eu queria que você prestasse atenção em nome de Jesus naquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio, assim como nós pregamos em Atos 6 e também Marcos 6 sobre a multiplicação, eu creio na multiplicação, eu não duvido dela. E o principal motivo da multiplicação que Deus deu para nós é a multiplicação de discípulos, ganhar vidas para o Senhor Jesus, amém? Esse é o principal alvo, principal objetivo, principal direção que Deus nos deu, né? O tempo de 2014 é um tempo de multiplicação. Eu sei que em muitas áreas eu sei que Deus quer que você multiplique, mas a principal dela é que nós façamos discípulos, que nós ganhamos vida para Ele, que possamos multiplicar os discípulos de Jesus nessa cidade de Fernandópolis, amém? Mas para ser discípulo de Jesus, existem duas dificuldades ou duas coisas que nós precisamos entender. Não quero pregar sobre isso, sobre discípulo, mas eu preciso fazer essa introdução. Irmão, só faz discípulo de Jesus quem é discípulo de Jesus, amém? Há possibilidade de alguém fazer discípulo de Jesus se ele não é discípulo? Eu acredito que não há essa possibilidade. A teoria não faz discípulo. A teoria sobre Jesus não faz discípulo. Porque senão Jesus tinha chamado os discípulos não para andar com Ele, mas para fazer um estudo com Ele. Então, se a multiplicação é de discípulos, você precisa ser discípulo, amém? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Para que haja multiplicação de discípulos, precisa haver discípulos para ser o agente desse milagre da multiplicação, amém? A segunda dificuldade é que para fazer discípulo, eu já falei aqui, dá trabalho. Para fazer discípulo gera tempo, nós temos que abrir mão do nosso comodismo, abrir mão do nosso achismo e do nosso egoísmo para poder fazer discípulo. Para ter relacionamento, irmão, só tem relacionamento quem está decidido a abrir mão e aceitar a outra pessoa do jeito que ela é, senão não tem relacionamento, concorda comigo, irmãos? É difícil ter relacionamento se aquela pessoa, uma ou as duas, se posiciona e não muda de opinião, e ela é a dona da verdade. Com certeza essa pessoa ela vai ser fadada a ter poucos amigos ou nenhum, não ter relacionamentos fortes, porque ela não se abre para relacionamento. Então eu queria que você pudesse entender que para ser discípulo de Jesus, precisa andar com Jesus, amém? Repete comigo, para ser discípulo, tem que andar no caminho. E quem é o caminho? Jesus. Eu acredito que o principal objetivo da vida de um cristão verdadeiro, de um discípulo, é ter um bom relacionamento com Deus. Quem aqui gostaria de ter um bom relacionamento com Deus? Quando eu falo bom assim, mas um relacionamento assim de intimidade com Deus, escutar Deus, falar com Deus, receber bênçãos, né, ministrar, tocar em vidas. Quantos gostariam de ter um bom relacionamento com Deus? Amém? Mas não tem um bom relacionamento com Deus quem não tem um bom relacionamento com as pessoas.
Não existe bom relacionamento com Deus se você não tem um bom relacionamento com as pessoas. Ter intimidade com Deus deveria ser o objetivo da vida de todo cristão. E hoje, o que as igrejas estão pregando não é ter intimidade ou ter santidade, mas receber as bênçãos, os milagres do Senhor. Mas o grande objetivo de Jesus não era simplesmente fazer milagre ou abençoar as pessoas materialmente falando, ou em outras áreas, mas sim fazer discípulos para andar no caminho, para ir para o céu. Esse é o objetivo da igreja, pelo menos deveria ser. E hoje, no século 21, nós não temos visto isso. E quando Jesus veio cumprir o propósito do Pai, Ele veio fazendo tudo diferente do que o seu povo, os judeus, queriam. Ele veio quebrando todos os preconceitos da religião. Ele veio amando e não matando. Ele veio amando as pessoas que eram excluídas da sociedade. Jesus veio conversar com as mulheres, o qual era proibido. Jesus chama para ser seu discípulo um publicano que era uma raça inimiga, ou melhor, o povo, um judeu que cobrava imposto do seu povo, roubava o seu próprio povo. E Jesus chama Mateus, um publicano, um coletor de impostos, para andar com ele. Irmãos, isso é loucura. O que Jesus queria mostrar com isso? O amor dele, o amor ao próximo. O seu discipulado era baseado no amor ao próximo. E não tem cristianismo se a gente não entender esse mandamento que está de Gênesis a Apocalipse, que é o que resume toda a palavra, toda a Bíblia. É contido o amor. De Gênesis a Apocalipse é contido o amor. E se a gente não amar o Senhor 100%, não amar o próximo, não tem cristianismo. Não existe cristianismo. Não existe ser discípulo de Jesus. Então, se você se considera um discípulo de Jesus e não ama o seu próximo, você não é um discípulo de Jesus. Jesus, como eu disse, é o nosso maior exemplo de amor e de humildade. Para ter relacionamento, para fazer discípulos, precisa ter amor e ser humilde. Senão, dificilmente a gente consegue fazer discípulo. Repete comigo: humildade e amor é o que nós precisamos para fazer discípulo. Deus deseja relacionar com você como filho dele ou não, irmãos? Quantos acham que Deus é doido para se relacionar com você? Ama você e quer ter um relacionamento com você? Eu te pergunto, você tem com ele? Para ter um bom relacionamento com Deus, você tem que ter um bom relacionamento com o seu próximo. Então, quando eu tenho problema de relacionamento com as pessoas próximas, isso afetará o relacionamento com Deus. Em Efésios 4:29, mostra que os nossos sentimentos de ira, de raiva, desejo de vingança, ressentimento, amargura, entristece o nosso Deus. Em Efésios 4:29 diz, o apóstolo Paulo fala assim para nós: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só saia da sua boca a palavra que vai edificar os outros. Vamos abrir lá, Efésios 4:29. Diz que se isso estiver acontecendo, vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Esses sentimentos internos entristece o Espírito Santo que habita dentro de mim e espero que habite em você. Amém? Assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Repete comigo, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
quando os nossos sentimentos com as pessoas, com o nosso próximo, está manchado, ou eu tenho ira, ressentimento, amargura, ou não estou bem com um determinado próximo meu, o meu irmão, você entristece o Espírito Santo de Deus, o qual você foi selado. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Versículo 32. Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha aqui para mim, irmãos. Então o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação e que transmita a graça aos que ouvem. Isso fala do que, irmãos? Fala do que? Não sair da nossa boca palavras torpes, mas unicamente que transmita a graça aos que ouvem. O que fala isso? Fala de vou dar uma ajuda. Agora vocês entenderam. Isso fala de relacionamento. Agora os pecados que não pode ter em nós. Amargura. Amargura é um pecado relacionado a relacionamento ou não? É ou não é, irmãos? A ira. A cólera, que é um ódio. Gritaria. Só se for louco para ficar gritando sozinho. Mas geralmente a gente grita no nosso relacionamento, não é? Não é verdade ou não, irmãos? Blasfêmias, malícia, tudo isso, esses pecados são relacionados ao quê? A relacionamento. Estes sentimentos não são de Deus. Então quando você está quebrado o relacionamento com o irmão, eu digo para você que você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você não está sendo discípulo de Jesus. Você está quebrando isso, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez com os discípulos, mostrando, falou: olha, é assim que tem que ser. Eu quero mostrar o meu amor, eu quero mostrar a minha humildade, como você se relaciona com as pessoas, para que isso agrade o coração de Deus. E quando a gente leu em Lucas 10, o doutor da lei perguntou: o que eu preciso para ser salvo? Vocês lembram disso, da introdução que nós lemos? O que Jesus falou? O que está escrito? E ele sabia que estava escrito. O que tinha que fazer? Amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força e entendimento, e amar ao próximo. E o que Jesus disse para ele? Você falou certo, agora tem que fazer o quê? Não adianta só falar, você tem que fazer. Você tem que praticar. Os discípulos, a diferença dos discípulos religiosos, dos fariseus, escribas, é que o discípulo faz, que o discípulo anda, e não somente sabe. Tem alguém comigo aqui? Esses sentimentos não são de Deus, e por isso o nosso relacionamento com Deus é afetado. Eu lembro que uma vez eu preguei sobre Efésios capítulo 5, você está aberto aí, pode ver o versículo 18 de Efésios 5. Lembra que eu preguei uma vez sobre encher do Espírito? Quem estava aqui uma vez que eu fiz, peguei uma jarra. Quem lembra dessa, quando a gente usa alguma coisa visual fica mais fácil lembrar, né? Enchei-vos do Espírito. Aí eu peguei uma jarra, você se enche na igreja. Aí você sai daqui e começa a brigar com a sua esposa. Esvazia-se do Espírito. Você pode ver que o nosso relacionamento com as pessoas vai determinar qual tipo de relacionamento nós temos com Deus, mano. É muito sério isso. E o que eu sinto de Deus, esse tempo que Deus tem falado comigo, é que nós precisamos ser discípulos de Jesus, fazer como Jesus fez, para que quando nós sermos o agente de milagres, de reproduzir ou de multiplicar discípulos, seja uma multiplicação de discípulos verdadeiros. Amém? Então vocês precisam aprender isso. Então olha o que diz o versículo 18. O apóstolo Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, vírgula. Fala assim: enchei-vos do Espírito, vírgula. Agora ele vai falar como você vai se encher do Espírito. Olha o que diz aí o versículo 19. Falando, repete comigo, falando. Entre
Nós, fala nós. Como a gente se enche do Espírito? Falando entre nós. Aí eu continuo dizendo, com gritaria, falando mal, puxando o tapete, falando mal, mas não na frente, pelas costas. Não, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando, olha o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. Irmãos, toda a Bíblia, irmãos, nós vamos navegar, não sei, se não der para terminar hoje, a gente termina domingo que vem, mas eu não vou perder nada de nenhum texto que Deus me deu, nenhum. Nós vamos comentar sobre todos, vamos passear aqui na Bíblia, porque o que eu tenho entendido, irmãos, na verdade a gente entendia, mas hoje a gente tem a revelação, né? Essa é a grande diferença. Saber a gente sabe, mas quando traz aqui é o que eu quero que o Espírito Santo faça com você hoje. Traga essa revelação para você. Não adianta você fazer os sacrifícios a Deus, não adianta você dar tudo que você tem aqui para adorar a Deus, se o teu relacionamento, o teu próximo está quebrado. Irmãos, Deus não aceita a tua adoração, eu vou te provar na Bíblia isso. Não aceita. Isso eu estou falando de marido e mulher, estou falando de pais e filhos, filhos e pais, falo de irmãos de igreja, e vou até mais longe. Você vai ver o que Deus manda fazer com os nossos inimigos. Aí você vai falar, meu Deus, esse tal de cristão não é fácil, não é fácil, mas é o melhor, porque ele vai vir buscar os verdadeiros cristãos, discípulos verdadeiros, não aqueles que são do Paraguai. Se tem alguém do Paraguai, me perdoa, né? Que Paraguai é meio falsificado, né? Mas vai vir buscar o cristão verdadeiro. Amém, irmãos? E aí, se você está com a sua Bíblia aberta em Efésios 5, olha como é que é interessante, porque depois ele começa a falar sobre relacionamento. Apóstolo Paulo fala dos deveres domésticos. Para a mulher adorar a Deus, para Deus aceitar o teu louvor, mulher, você tem que sujeitar o teu marido. Está aqui, ó, é a sequência do texto. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí ele começa a falar, como você vai sujeitar uns aos outros? Aí ele vai dar, é relacionamento, a mulher submete, o marido ama, a mulher respeita. Aí depois ele começa a falar filhos e pais, depois ele fala de patrão e empregado. Então é no relacionamento interpessoal que nós agradamos ao coração de Deus e que com certeza seremos chamados discípulos do Senhor. Para se ter um bom relacionamento com Deus, depende como nos relacionamos com o próximo. Depende, irmãos, não dá para desassociar isso, não dá. Repete comigo, para estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com o próximo. Agora, com muito carinho e amor, vira para a pessoa da direita ou da esquerda, você escolhe e fala assim, para você estar bem com Deus, você tem que estar bem com o próximo. Fala assim, entendeu? Quem aqui, ninguém falou para você? Quem ficou sozinho e ninguém falou para você? Ninguém ficou sem receber isso? Todo mundo falou? Falou para você aí no fundo? Falou aí? Não tem coragem de se expor, né, irmão? Mas eu vou falar para você ter um bom relacionamento com Deus, todos vocês, você tem que ter um bom relacionamento com Deus, ou com o próximo, senão não tem jeito. A coisa vai apertando. Quando Jesus começa a ensinar no Sermão do Monte, aquele lindo e maravilhoso, vai lá para Mateus capítulo 5, você vai ter que ler, porque senão você vai achar que eu estou forçando o texto, e eu não quero forçar nada, eu quero que você entenda o que Jesus espera de mim e de você. Mateus 5, 43, 44 e 45. Jesus ensinou os discípulos, ensinou a mim e a você. Se você ainda não aprendeu, eu espero que você aprenda hoje, que você deve amar até os teus inimigos. Você tem que falar bem de quem fala mal de você. Eu preciso da tua ajuda agora, irmãos.
Hoje é bom para falar essa palavra. Está todo mundo meio assim, com esse trovão, com essas coisas, né? Essa palavra hoje vai ser benção aqui. Está todo mundo meio assim, ó. Vira para o seu irmão de novo. Eu vou precisar da tua ajuda hoje. O Espírito Santo vai falar através de você para o irmão que está do seu lado. Fala assim: olha, Jesus espera que você ame até os teus inimigos. Não, não acabou não. Fala para ele, não acabou não. Jesus espera que você fale bem de quem fale mal de você. Não escutei um amém. Você vê como é que é difícil, irmão? Não acabou não. Fala, não acabou não. Vira para ele e fala assim: você tem que fazer o bem para aqueles que te odeiam e orar por aqueles que te maltratam. Tem gente que até desobediente não tem coragem de falar para o cara que está para a direita e da esquerda. Até isso não tem. Você vê como é que não é fácil ser discípulo. Aí, pastor, você não está forçando? Então vamos ler aqui, ó. Abre a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia e lê. Se não tiver Bíblia, irmão, deixa ele ver com você, por favor. 43 de Mateus 5. O grande e belo sermão de Jesus ensinando a doutrina do Novo Testamento, dando aquela aula para os seus discípulos, dizendo: ouviste o que foi dito lá na lei, amarás o teu próximo e odeia ou aborrecerás o teu inimigo. Isso era na onde? Na lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, agora, eu estou anunciando o tempo da graça. Jesus diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. O que é bendizer? Falar bem. Falar bem de quem? Falar mal de você, irmão. Fala ai, ai, ai. Fala misericórdia. Fala me ajuda, Senhor. Você tem que ser sincero, irmãos. Continua dizendo: fazei bem aos que vos odeiam. Oi, tem alguém comigo aqui? Fazer bem para quem te odeia. Aqui, pastor, ó. Ó, pastor, banana. Tá bom, irmão. Isso é ser discípulo. Isso é negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. É o que nós vamos ver no tempo de 2014, um tempo de multiplicação de discípulos, mas discípulos verdadeiros, discípulos de Jesus, não discípulos da religião. Continua o texto. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aleluia, Jesus. Mas agora eu quero, da onde surgiu essa mensagem, eu quero para que você vá para o versículo 22, 23 e 24. Onde pegou mesmo. Onde o Espírito Santo falou e gritou no meu coração. Eu não acredito em adoração verdadeira. Não acredito. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Depois você acaba de procurar. Na verdade está aí. Se você está em Mateus 5, já está na mesma página. Olha aqui para mim. Eu não acredito em adoração verdadeira quando uma pessoa tem problema com o seu próximo. Eu não acredito. Eu não acredito. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, né? Encolerizar significa irar-se, irritar, enfurecer, contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão raca, raca significa sem valor, vazio, sem juízo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar louco, em outras versões, tolo, significa estúpido, insensato, que perdeu a razão, será réu do fogo do inferno. Portanto, versículo 23,
se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se-te primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Aqui aqueles que não gostam de dar o dízimo e a oferta, falam, então, eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, por isso que eu não posso dar oferta. É bíblico quando eu não trago meu dízimo e minha oferta. Enquanto eu não acertar com o meu irmão, não posso trazer o dízimo e a oferta na igreja, porque Jesus está falando que ele não vai aceitar. Irmãos, a oferta aqui é a sua vida, é a adoração. Eu não acredito em verdadeira adoração com aqueles que têm alguma coisa contra o seu irmão. Eu não acredito. Isso aqui era para os discípulos. Jesus estava ensinando, ser discípulo é isso. Para Jesus, olha aqui, irmãos, presta atenção. Para Jesus, a ira contra o próximo é tão sério que ele compara essa pessoa que tem ira, ou que tem cólera, ou que odeia a outra pessoa, ele compara essa pessoa com um criminoso. Vocês estão entendendo isso ou não? Jesus está comparando aquilo que eu tenho contra você, o que você tem contra a mim, o que tem contra um ao outro, ou família, filhos, pais, marido e esposa, irmãos de igreja. Quando você tem isso no teu coração, Jesus está comparando essa pessoa com um criminoso, irmãos. Não, pastor, não é isso que a Bíblia diz. Não, não é não. Deus não aceita a adoração de quem está ressentido com o próximo. A ordem de Jesus é o seguinte: para me adorar, primeiro você tem que estar bem com o teu próximo. E geralmente essa palavra, irmãos, quando a gente escuta essa palavra, a gente fala assim, mas o problema não é meu. O problema é que aquela pessoa tem problema comigo. A tendência agora, de agora em diante, é você receber essa palavra desviando. Por mão de lá, de cá, para outra pessoa. Mas eu quero que o Espírito Santo possa falar com você. Que você não terceirize essa palavra. Que você seja realmente um discípulo de Jesus, para não chegar, irmãos, no final da tua carreira, e chegar à conclusão que você correu em vão a carreira que estava proposta para mim e para você. Essa é a minha vontade, o meu desejo para você. Repete comigo: para eu ter paz com Deus. Pode perder o medo, fala mais alto, irmãos. Para ter paz com Deus, é preciso ter paz com o próximo. Jesus nos ensina que o culto a Deus, o culto que prestamos a Deus Pai, perde o valor quando temos atitudes erradas contra o próximo. Perde o valor. Ou seja, o seu culto a Deus, quando você vem prestar a Ele com maior boa vontade, se você tem alguma coisa contra o irmão, Deus não está aceitando este culto. Há 3 qualificações de pecados que nós enxergamos aqui, cada qual com a sua própria pena. Então vamos para o texto de novo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Todas as 3 envolviam assassinato. Então a primeira: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então o primeiro é ira. Quem tem ira contra o ser humano ou contra o teu próximo, a condenação é morte, aplicada por um tribunal inferior. Então a Bíblia diz: quem irá-se contra o seu irmão será réu. O que é réu? Culpado, até que se prove ao contrário. Ou não? Quem é juiz ou advogado? Não, réu é culpado já, certo? Até que se prove ao contrário. Réu de juízo, ele está sendo acusado. O que é réu? Pode me ajudar, irmão?
Depois que ele for julgado. Tá certo? Hã? Depois que houver o julgamento. Então ele é réu de juízo. Ele é passivo ao julgamento. Ele é tratado como um culpado. Até que se prove o contrário, certo? Será réu de juízo. Segundo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, é ódio. É chamar ou considerar aquela pessoa sem valor, vazio, sem juízo, ou insignificante. A condenação para esta pessoa será réu de sinédrio. Qual é essa condenação? A morte aplicada por um tribunal superior. O sinédrio geralmente, dava essas mortes de hereges, de heréticos, por apedrejamento. Ira, ódio, é réu de juízo. Do tribunal inferior, tribunal superior, e agora o último. Aquele que chamar o seu irmão de louco, de tolo, estúpido, insensato, que perdeu a razão. E cá entre nós, aqui no Brasil, é fácil chamar os outros de louco, não é? Quando a esposa, você é louca. Ou para o marido, você é louco, você está gritando igual um. Alguém já falou isso? Não? É fácil essa palavra na nossa boca, não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Condenação, morte vergonhosa, pública, símbolo de juízo. Porque olha o que diz o texto: será réu do fogo do inferno. Irmãos, repete comigo, fala, é sério o relacionamento com o meu próximo. Irmãos, Deus leva muito a sério. Deus leva muito a sério. E hoje nós vamos, é que a coisa está tão intensa, a nossa vida hoje está tão intensa. Não que eu não sei que o segundo domingo é o dia que a gente separa para a gente tomar a Santa Ceia. Mas quando eu estava preparando esta palavra, eu não lembrei que, não liguei esta palavra com a ceia. Mas o Senhor, como Ele sabe todas as coisas, Ele já sabia disso e era para hoje essa palavra. E geralmente você diz assim, mas quem é o meu próximo? O próximo é aquele que está próximo de mim? Então vamos saber quem é o teu próximo. Lucas capítulo 10. Eu estou tentando tirar todas as tuas tentativas de fugir dessa palavra. Todas as tuas justificativas. Lucas capítulo 10, de 25 ao 42, eu já li uma parte. É por isso que nós devemos, para ser discípulos de Jesus, nós devemos cuidar dos nossos sentimentos internos. Você tem que tomar muito cuidado dos teus sentimentos, daquilo que você fala, o que você sente em relação às outras pessoas. Porque Deus não tem filhos prediletos, Deus ama a todos. E quando você se ira contra um filho de Deus, Deus não se agrada da tua vida. Pastor, mas ele merece. Ele fez isso, ele não é passivo da minha confiança. A Bíblia não te dá essa saída para você. Você tem que amar. Esse sentimento de ira, de raiva, de ódio, não pode estar no seu coração. Tem muitos que falam assim, não, mas eu já perdoei essa pessoa, só não quero conviver com ela. É esse sentimento que você tem que cuidar hoje. E é esse que o Espírito Santo, espero que ele esteja falando com você, que a partir de hoje o teu louvor possa estar sendo aceito, a tua oferta possa estar sendo aceita pelo Senhor. Amém? Cuidado com os sentimentos que você tem relacionado às pessoas, porque isso pode te fazer perder o foco, perder a intimidade, perder o caminho de Deus. Então quem é o próximo, pastor? Então eu li do 25
ao 27. Aquele doutor da lei perguntou o que fazia para ter a vida eterna. E Jesus falou para ele: respondeste bem, fazer isto e viverás. Que ele disse que tinha que amar a Deus e amar o próximo. Mas aí ele quer justificar. Ele faz outra pergunta. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, aí Jesus vai falar uma parábola para ele. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-os retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lembra comigo que nós pregamos sobre a multiplicação? Um dos princípios que nós devemos ter para ativar a multiplicação, quem lembra o que era? Compaixão. Esse samaritano viu esse homem que tinha sido espancado, assaltado, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus fez a pergunta para aquele doutor. E ele disse: o que usou de misericórdia, de compaixão para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Quem é o teu próximo que você tem que amar como você mesmo, como Cristo amou? Quem é o teu próximo? O samaritano era próximo dos judeus? Os judeus se davam com os samaritanos? Mas o sacerdote passou e não ajudou. Um levita passou e não ajudou. Quem que ajudou? O que não era próximo, vamos dizer assim. O que não era considerado um próximo, talvez o inimigo. Então não tem desculpa para você, meu irmão. Estou entendendo? Amar a Deus e amar ao próximo. Quem que é teu próximo? As pessoas, as criaturas que Deus criou, assim como você. Os que estão pertinho, os que estão longe. Os que são da tua célula, os que são da outra célula. Aqueles que erraram com você, aqueles que você errou com elas. O que a pastora fez aqui no meio do louvor? Nos lembrou da oração de Jesus. A oração modelo. E nós pedimos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Sabe quando você vai ter o perdão de Deus? Quando você perdoar teu próximo. É sério, irmãos. O relacionamento nosso com Deus vertical, ele tem tudo a ver com o relacionamento horizontal. Tudo a ver. Tudo a ver. E eu sei que não é fácil hoje, nós seres humanos, aceitar palavras duras de autoridade, seja na igreja, seja de pais. Na verdade, os filhos aceitam a autoridade dos pais quando é novo. Quando começa a ficar adolescente, jovem, que ele já deslumbra um mundo diferente, ele já começa a ser o quê? Desobediente. Desonradores. É verdade ou não é? Não aceita autoridades aí. Professor na escola, então, não tem autoridade mais, não tem. E aí nós viemos para a igreja.
Para a igreja, não preciso ter autoridade. Todos nós somos iguais diante do Senhor, é verdade. Deus não tem filho predileto. Mas Ele colocou em Romanos 13, que todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Todos. Porque não há autoridade que não foi constituída por Deus. Você quer ter um bom relacionamento com Deus? Você quer realmente adorar a Deus em espírito e em verdade? Você precisa ter um bom relacionamento interpessoal. Senão está comprometida a tua vida de intimidade com Deus. Quero terminar, eu tinha mais coisa para falar, mas domingo que vem eu termino essa mensagem. Nós vamos participar da ceia, mas eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você pudesse conversar com Deus. Eu acredito que, pela palavra de Deus, que o processo da nossa salvação, a salvação ela não é algo que você professa um dia que Jesus é o teu Senhor, que você acha que você está salvo. Eu não acredito na salvação assim, eu acredito na salvação num processo. Começa quando você é arrependido, confessa o nome do Senhor. E a partir daí é um processo de salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Por isso que lá em Apocalipse diz: aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. É um processo a salvação. Começa quando você identifica que você é um pecador, se arrepende, entrega a sua vida para Ele e abandona os outros deuses e segue a Ele. Crê com o coração e confessa com a sua boca. Aí começa o processo. Mas nesse processo de discipulado, nesse processo de andar no caminho, Jesus está nos ensinando algo principal. E para você chegar até o céu, depende muito do teu relacionamento com o Espírito Santo e com as pessoas. Eu queria que você agora lembrasse dos seus irmãos. Como é o relacionamento seu com seus irmãos? Não, pastor, mas ele é o problema. Irmão, para de terceirizar. Eu estou falando de irmão de sangue agora. Olha para você, você que tem problema com seus irmãos de sangue. Talvez é irmão por parte de pai, por parte de mãe, enfim, mas são irmãos, é família. Você sabe que tem um problema. Sabe que o problema muitas vezes é você. O que você tem feito com isso? Não, eu estou aqui glorificando, dando grito, celebrando. Deus não está aceitando o teu louvor. O que eu estou te pedindo hoje, em nome de Jesus, entenda isso, igreja. Pensa você, marido e esposa. Aquele negocinho que está lá no passado, você não perdoa até hoje. Aquele erro que ele cometeu lá atrás, ou que ela cometeu. Você diz que perdoou, mas não perdoa. E Deus está falando para você: perdoa, porque eu quero te perdoar, eu quero te dar uma vida feliz. Eu quero que você seja o meu discípulo, a minha discípula, para que você possa herdar o reino dos céus. E não adianta hoje você ter mais uma vez, mais um ensino e não fazer nada com esse ensino. Pensa no irmão da igreja, que um dia, se você nem sabe se é verdade, mas te falaram que ele falou mal de você, ou ele falou de você. Você não consegue até hoje olhar de frente para ele, ou ter o mesmo relacionamento. Mas você disse que perdoou. Eu perdoei lá, cá. Irmãos, o que o Espírito Santo de Deus me incomodou é que nós precisamos mudar. Nós precisamos ficar atentos com os nossos sentimentos internos. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso ninguém vê. Ninguém vê esses sentimentos aí dentro. Não tem o outdoor que fica passando assim na sua testa. Essa pessoa chega na igreja, podia ter. Na hora que você chega ali, o pastor já vê, só eu ia ver. Irado com a pessoa tal. Não perdoou fulano de tal. Mas não tem, irmãos. Esse sentimento, sabe quem sabe? Deus, que sabe todas as coisas. O diabo, ele não é onisciente, mas ele sabe pelas tuas ações. E o diabo está morrendo de rir. Ele está tendo brecha para perturbar a sua vida, porque você não consegue perdoar. Aí você diz assim: pastor, mas eu não consigo. Mas Deus te ajuda, não tem desculpa. Deus te ajuda. Através do Espírito Santo de Deus, Deus te ajuda a você liberar o teu coração, liberar o perdão, fazer toda a diferença. E o que Deus quer fazer conosco nessa noite é uma obra linda.
E Deus começou essa palavra segunda-feira na reunião de oração, onde foi um derramar de amor, de compaixão. Se você quiser dar sequência nisso, abre o seu coração hoje. As pessoas que Deus está trazendo à tua mente agora, ao teu coração, aquelas que te magoaram, deixaram você ressentido. Talvez essa pessoa nem sabe, mas você está magoado e ressentido com ela. Ressentimento é pecado. Isso te impede você adorar o Senhor. Te atrapalha. Não tem verdadeira adoração. Não tem. Não tem. Verdadeira adoração a Deus se você está quebrado o relacionamento com o seu irmão. Eu queria que você pudesse entender isso hoje. Eu queria que você pudesse abrir o seu coração. E que o Espírito Santo te levasse a perdoar essas pessoas. Pastor, mas ela não está aqui. Mas você vai liberar hoje. Vai liberar hoje de todo o teu coração. Não é porque as pessoas merecem, mas é porque Deus perdoou todos os teus pecados e morreu naquela cruz por você. É por amor a Deus, para ser discípulo de Jesus. Porque sendo assim, aquilo que você vai reproduzir nesse ano 2014 vai ser a multiplicação de discípulos verdadeiros de Jesus. Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Senhor, a compaixão, a misericórdia, as virtudes do Espírito acompanhem a sua vida, para que você vá e faça discípulos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.